Mas a gente começa falando de um assunto que interessa a todas nós, mulheres. Aliás, até os homens, viu? E principalmente nessa época do ano, porque começa a esquentar, a gente começa a mirar o verão, o calor, e aí a gente sabe que vem a bermudinha, vem o short, vem o biquíni, vem o maiô. E afinal de contas, ninguém gosta de estar com a perna cheia de marquinhas, com vasinhos, com varizes, aquelas que aparecem, incomodam, né? E ainda tem outros problemas e agravantes que vêm também com essas varizes e esses vasinhos, que são as dores nas pernas, que aí a gente está falando de algo que é muito desconfortável e principalmente o perigo de uma trombose. Olha, são problemas muito comuns que atingem a 70% das pessoas com até 70 anos, além dos prejuízos externos, como eu falei. Tem a dor, tem o desconforto, tem o inchaço e hoje a gente vai saber mais sobre esse assunto, além de entender quais são os possíveis tratamentos. E eu convidei o Dr. Fernando Bacalhau, que é angiologista e cirurgião vascular, chefe do Serviço de Angiologia e Cirurgia Vascular do Hospital Family de São Lucas, aqui em São Paulo. E está aberto também para responder a sua dúvida no 011 99 440 6296, que é o nosso WhatsApp. Seja bem-vindo, Dr. Fernando, muito obrigada. Olá. Prazer em recebê-lo. Sentar ali. Obrigado. No corredor tava eu, o doutor Fernando, a Monielle Nogueira, que você conhece, que é a nossa jornalista aqui na Rede Vida, papeando, falando sobre os varinhos e varizes. E realmente é um incômodo, é um desconforto, uma preocupação, né? É uma preocupação muito importante. Como você disse, 70% das pessoas já têm doença circulatória, pelo menos em algum grau. A gente divide isso na medicina em 6 níveis, né? E pelo menos um grau já tem isso em 70% das pessoas. E a gente, nossa missão aqui é evitar ter complicações, como a mulher que teve uma trombose, evitar uma cirurgia, a gente vai mostrar depois um áudio de um paciente nosso, evitar de operar, evitar de ter complicações maiores, lesões e prevenir mesmo e ter mais qualidade de vida, mais saúde, né? E olha, não pense você que isso só afeta alguém mais velho. A gente falou de até 70 anos, mas, por exemplo, uma trombose pode acontecer numa jovem e acontece com frequência por vários motivos. Mas a gente hoje vai contar a história também de um rapaz, que é o Vinícius, que descobriu que estava com varizes, teve que fazer uma cirurgia e isso mostra que não é só um problema das mulheres, né? Então, de acordo com a Associação Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular, as varizes atingem cerca de 38% da população brasileira. É muita gente e eu quero que você preste atenção para entender direitinho o que aconteceu com o Vinícius, para que você também possa fazer a prevenção. Vale como alerta, pode rodar. Eu tava um dia andando normal, aí eu olhei pra minha perna e vi que as veias estavam todas saltadas, todas dilatadas. E eu era novinho na época, acho que eu tinha 19 anos. Aí eu perguntei até pra uma mulher o que era aquilo. Aí ela falou, então, isso é varizes, mas vai no médico, né? Porque você é menino e muito novo pra ter isso. Aí eu fui e ele disse que eu tava com varizes, aí eu fiz uma série de exames e o médico disse que era estranho porque eu era muito novo, mas o motivo provavelmente foi porque eu sempre fui muito sedentário, eu não fazia exercício nem nada e depois eu passei a trabalhar como office boy, então eu andava muito, eu fazia muitas atividades, eu andava, ia para faculdade, etc. Aí isso desencadeou. Aí eu fiz a cirurgia, eu fiz os procedimentos para a cirurgia. E a recuperação foi bem tranquila também. Eu lembro que eu operei em um período de férias e eu consegui em um mês eu já estava tudo certo. O cuidado que eu tenho que ele me indicou era fazer uma atividade física e me cuidar para isso não voltar, né? Tipo, ficar carregando peso e etc. Mas uma coisa que ele disse que é muito importante é você se cuidar na recuperação, porque é muito difícil voltar na minha idade, mas se tratando de uma má recuperação, aí volta. E eu fiz tudo certinho, eu tinha que ficar de repouso e dar uma caminhada a cada 2 horas. Eu me cuidei bem, espero não ter de novo. A única coisa que eu tive que usar, eu não me lembro se foram 1 ou 2 meses, foi a meia Kendall, porque né, ela meio que segura. E depois disso estava tudo certo. É só você fazer isso, exercício e se cuidar durante a recuperação para não voltar, né?
Muito legal. Obrigada, Vinícius, por compartilhar. E é muito bom ouvir a tua história, porque você vê, né? O Vinícius é alguém que a gente pensa que não teria nunca um problema como esse. Rapaz magro, né? Jovem, né? Jovem. Mas pode acontecer. Né? Pode. Qualquer idade. Eu tenho hoje crianças no consultório que começam com pequenos hemangiomas, lesões de circulação, idosos, mas essa faixa etária, onde a pessoa fica um pouco sedentária, de repente faz um esforço físico além do normal, viagens aéreas de repetição. Então, hoje, dos 20 aos 30 anos, aumentou muito mesmo a prevalência da doença vascular também. Bom, você falou de exercício e de um esforço maior. A meninada tá fazendo bastante exercício, pelo menos tentando fazer bastante exercício, e a gente vê que as academias são lotadas, inclusive a gente vê que o pessoal pega pesado, né? Isso é um risco? É um fator de risco quando não é uma rotina. Quando a pessoa faz uma atividade física regular, coloca isso na sua vida, isso só aumenta a qualidade de vida. O que acontece é que tem muitos atletas de fim de semana, atletas para o verão, que tem um projeto só para curto espaço de tempo, e isso atrapalha todo o organismo. Os homens que gostam de bater aquela bolinha uma vez por semana, às vezes uma vez a cada 15 dias, eles estão correndo risco? Estão correndo risco. É bom dar uma olhada na sua perna, não é nada, é só ir na frente do espelho, olhar a sua perna, ver se tem alguma lesão. A gente trouxe algumas imagens também de como o paciente procura a gente no consultório. Então, ao invés de ele já partir para uma atividade física regular, essa é uma menina que foi ao consultório, aparentemente com um vasinho pequenininho na lateral da coxa, mas dá para ver que tem uma raizinha nutrindo isso, dando a origem, né? Tem até a gente coloca um aparelho, dá para ver na próxima foto, que acha-se a raiz desse vasinho, a raiz desse vasinho. E aí, tratando essa veia, a gente consegue melhorar e acabar definitivamente com aquele vasinho. Como é que trata, Cláudia? Tem outra próxima foto, tem as duas principais formas de cauterização dessa raiz. Uma é com esclerosante, quimicamente a gente coloca. Que é o método mais tradicional, mais antigo. Super antigo, super eficaz, muito bom. E resolutivo também, desde que seja achada a raiz do vaso. E assim, na próxima imagem, é hoje com o nosso laser. Que isso a gente pode fazer no consultório, desde que eu estava te falando aqui nos bastidores, a gente não tem agulha, não tem apenas energia do laser, mas tem que ser feita na raiz do vasinho. Então o paciente olha a sua perna, vê que tem aquele vasinho na lateral da coxa, procura a gente cauteriza a raiz, e já resolve também definitivo isso. E aí também vai mudar depois o aspecto da perna, essas manchinhas. Exatamente, a gente faz em todos, é um trabalho bem calmo, mas tem que começar na raiz. Aí queima a raiz e depois vai em cada raminho. Doloroso esse tratamento? Nada, porque não tem agulha. Porque o laser, por exemplo, utilizado em depilação, mesmo em procedimentos estéticos, ele tem um desconforto grande. Isso. É o mesmo desconforto? Não, é um pouco melhor, porque ele não age na pele. Ele, apesar de ser uma luz, ele vai internamente na camada subcutânea, ele não pega a pele, então ele não tem terminações nervosas muito grandes, o que sente um aquecimento da perna do local, e por isso a gente usa aparelhos também que dão uma resfriação local, né? Então, resfriadores simples mesmo, vão lá e não deixam a perna aquecer, e a dor não é o grande complicador desse tratamento, não. No primeiro tratamento que a gente mostrou, que é da cauterização, que são aquelas injeçõezinhas, pelo menos eu ouço as amigas, as mulheres comentando que elas fazem com frequência, né? Então tá aproximando ali, tá chegando o verão, elas vão fazer o que elas chamam de vou secar meus vasinhos. Isso. Porque volta. Volta. Nos dois casos isso volta? Raramente, Cláudia. Antigamente, não tínhamos aparelhos de diagnóstico. A gente não tinha aquele aparelho verdinho que via a raiz da veia. A gente não tinha ultrassom. Então, a gente até falava para a senhora, espera um pouco, tenha seus filhos, espera o tempo passar, depois você volta para tratar. Hoje não é mais assim. Hoje, com os aparelhos, exames diagnósticos, a gente acha a raiz desse vaso. E queimando a raiz, não tem chance mais de voltar. Então, isso é um procedimento estético ou isso faz a prevenção de uma trombose lá na frente? Isso é uma prevenção. Olha que sério, gente. Qualquer varize dessa, como daquele rapaz mesmo que operou,
se ele não tivesse operado, ele corre o risco de fazer pequenos coágulos na varize. Eu trouxe uma ilustração também, a gente podia colocar, que é dentro dessa varize, que é uma veia dilatada. Então, aquela é uma veia normal, a primeira. A segunda, ela começa a ficar gordinha, dilatada, as válvulas ficam separadas. E aí formam pequenos coágulos. A próxima imagem já mostra bem que esses glóbulos vermelhos, nesses vasos, principalmente do joelho, que é o primeiro lugar que dá a varize, a trombose. Mostra a próxima pra gente também, por favor. Começa a fazer pequenos coágulos, pequenas rolhas mesmo, que vão obstruindo, vão fechando essas veias. Na próxima imagem dá para ver também que ele forma e esse coágulo, essa rolha, faz uma grande lesão. Então, se a gente tratar inicialmente, a mulher olhar atrás do joelho, o rapaz olhar sua perna, ver se tem alguma veia, evita de chegar a essa lesão. Agora, a gente sabe que as artérias e as veias, elas fazem parte do nosso aparelho circulatório. A gente tratando localizado, a gente está melhorando todo o conjunto? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, mesmo se tiver um coágulozinho numa veia periférica do joelho, esse coágulo é altamente móvel e pode ir para o pulmão, para algum outro órgão-alvo. Então, se a gente não trata, é desleixado nesse aspecto, a gente pode, de alguma forma, tá forçando uma situação de risco até de um AVC. Isso. Pode? É raro. Ou eu tô sendo exagerada, né? É raro acontecer tão grave, mas o mais comum são lesões iniciais, né? Então, primeiro uma reação local, depois uma reação mais pulmonar. Em alguns casos, em torno de 8%, em pessoas que têm forames no coração, pode ter um AVC sim. Mas é raro, isso já chega a ser, não é o frequente do consultório. Tá, mas de toda forma, gente, se os tratamentos hoje estão tão modernos, né, tão assertivos, porque já dá para visualizar a raiz, por que a gente fica protelando, né? Seria um desleixo, é o que eu sempre falo. Você, então, que tem essa sua fé tão forte, fala, puxa, Deus é maravilhoso e é grato pela vida, é grata pela vida, tem que fazer jus a esse presente. Então, bora procurar um médico, cuidar, porque é a prevenção para uma doença mais séria lá na frente, não é verdade? Claro. Eu estou aqui, olha, já com o nosso WhatsApp, quero que você mande as perguntas, porque no próximo bloco, o Dr. Fernando Bacalhau responde as nossas dúvidas sobre vasinhos e varizes, tá bom? 011 99 440 6296. Não liga, não. Manda mensagem no WhatsApp. 011 99 440 6296. A ligação não será atendida e ela atrapalha o andamento do programa. Então, por favor, manda mensagem no WhatsApp que o Dr. Fernando responde já já. Agora vamos lá, continuo com o Dr. Fernando Bacalhau, respondendo as nossas dúvidas sobre os vasinhos, as varizes. Tanta gente tem, né? Eu fiquei impressionada com esse número, 70% é muita gente. Aí a Denise, ela tá lá no DDD 79, ela diz assim, tenho queimação e dormência do lado da coxa direita, isso pode ser varizes? Provavelmente é, Cláudia, porque junto da perna tem várias estruturas nobres, nervos, tendões, ligamentos. Então se essa veia crescer um pouquinho, como a gente mostrou naquela foto, ela vai começar a comprimir tecidos nobres ao lado, que estão próximos a ela. E aí, realmente, dá queimação, dormência, calor e principalmente no momento do repouso. Trabalhou o dia inteiro, fez muito esforço físico. No momento que ela iria relaxar, aquele nervo é estimulado e aí dá dor, cansaço, cãibra, muito frequente. Bom, então busca um angiologista para descobrir e tratar, né? Isso aí. Aí a pergunta agora vem de uma telespectadora que diz assim, sou Má Dourado, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho 73 anos e desde os 25 tenho estes vasinhos no meio da coxa. Dá para ver a raiz. Com todo esse tempo que não tratei, ainda posso tratar e ter bons resultados? Sem dúvida. O que às vezes acontece, se não tratar a curto prazo, é que precisa de um tratamento mais longo, um tempo maior para queimar toda a raiz. Muitas vezes essas raízes elas se ramificam e não fica uma única raiz, fica uma, duas, três e tem que ligar todas as raízes, senão ela acaba, o vasinho não vai embora, ele recidiva como a gente conversou no bloco passado.
Então, se ela deixou muito tempo, às vezes ela vai ter um tempinho maior de tratamento com a gente, 1 mês, 2 meses, mas vai muito bem também, seca tudo. Tá, ela tem desde os 25, ela já tá com 73, Isso. Bastante tempo, mas Bastante tempo. dá pra ter um bom resultado. Dá pra ter. A Flávia diz assim, boa tarde. Faz alguns meses que estou tendo fortes dores nas pernas. Sinto pesada, como se estivesse pegando fogo, principalmente a perna direita. Dói muito. Não sei se pode ser da coluna ou varizes. Ela diz, tenho vasinhos e uma veia que fica perto do joelho, que o médico havia me dito que teria que fazer uma mini cirurgia. Será que devo procurar um vascular ou um ortopedista? Bom, muitas vezes também, como essas duas doenças são muito prevalentes, a pessoa tem mais de uma doença associada. Ela tem uma hernia de disco e tem uma varize também. Não é porque ela tem uma lesão venosa que todo o resto ela está protegida. Então, eventualmente, ela deve ter, além da varize, uma lesão também de coluna. Mas tem que começar a tratar, porque se ela já tem uma varize no joelho, isso pode dar todas as complicações. Pode formar um coágulo e, além disso, ter uma embolia pulmonar associada. Então, é bom evitar e tratar logo, principalmente essas veias do joelho também. A gente até trouxe uma foto também de uma meia elástica que a pessoa pode já começar a usar nas suas atividades também. Acho que podia colocar aí aquela meia elástica, que é uma meia de compressão. Ela ajuda, essa meia ela ajuda em 20 a 30% o retorno do sangue na perna. Então, se a pessoa sabe que ela vai ter um dia difícil, ela vai ter uma viagem longa, as coisas vão sair da rotina, usa uma meia elástica, já começa a fortalecer também a veia também e procura nosso serviço para a gente queimar esse vasinho aí. Perfeito. A pergunta agora vem lá do Pará. A nossa telespectadora chama Cleide Castanhal e ela diz assim, já operei de varizes e gostaria de saber por que voltou. Tenho 42 anos, ela diz, quando operei eu era mais jovem, fico dormente da cintura para baixo. Bom, tem vários fatores, Cleide, que podem recidivar, pode voltar a varizes. O primeiro é um não repouso bom no pós-operatório. A cirurgia é uma cirurgia muito tranquila. Se a gente não, suponhamos no seu caso, não conseguimos prevenir, não conseguimos pegar no estágio inicial, precisou operar, como o Vinícius operou, tem que ter um bom repouso, porque senão acaba realmente forçando a formar novos vasos. Segunda coisa, uma abstinência do sol nos primeiros 2 meses. O sol ele também enfraquece os vasos se eles estão em regeneração. E também ela precisa ver como é que está a atividade física dela. Às vezes pega muito pesado, às vezes trabalha muito em pé, às vezes tem uma atividade laboral que força demais, outras gestações sem diagnóstico anterior. Então precisa ter todo um acompanhamento para justamente evitar e operar e nunca mais passar por isso. Aí já responde também a sua dúvida, né, Silvia, de Iguaí. E ela pergunta a Silvia, o que fazer? Então, se fez a cirurgia e voltou, o que fazer? Tem que fazer todos os exames novamente. Os exames hoje são muito claros, são fáceis. Hoje com ultrassom, um fleboscópio, hoje no consultório a gente consegue achar a raiz desses vasos. Bom, está com uma cãibra diferente, inchou a perna, minha perna está inchada, alguma coisinha que não está diferente. Procura o médico, vamos fazer todos os exames novamente, do início, começar novamente e com o exame a gente vê se tem alguma nova raiz, se eventualmente tem algum problema linfático de drenagem, alguma veia que não está trabalhando bem. E aí começa de novo e encara novamente todas essas lesões aí que aconteçam para não recidivar. Ok, a pergunta agora vem da Priscila, de São Luís do Paratinga. Ela tem 29 anos e ela diz assim, penso em ter filhos e estou deixando para tratar depois. Gostaria de saber se anticoncepcional pode causar varizes, porque tomei por bastante tempo, agora não mais. E sentia mais dores nas pernas do que agora. Tenho vasinhos atrás do joelho e nas coxas. O pensamento dela está bem antigo, tá? Não é bem mais assim. Quando eu me formei lá atrás, há muito tempo atrás, a gente falava isso para as pessoas, olha, engravide, tenha seus filhos, espere ter todos os filhos, depois você trata. Mas aí o tempo passou e hoje com os métodos diagnósticos a gente evita de ter varizes. Então achou um vasinho que não está bem,
já trata ele antes de começar a ter lesões maiores. Então, se ela está pensando em engravidar, a principal coisa que ela tem que olhar é agora, antes de ter o neném, se não tem uma trombose gestacional, doenças da gravidez e tudo. O anticoncepcional é também um dos fatores de risco, mas o principal fator é a genética. Tanto fato isso que muitos homens têm varizes, e varizes de grosso calibre. Então cai por terra mitos como o salto alto, o anticoncepcional. Mas teve um caso recente de uma jovem que faleceu de trombose e aí os médicos atribuíram ao anticoncepcional. Sem dúvida. Tem anticoncepcionais de vários tipos, com progesterona, com estrógeno, tudo. Então, se a pessoa tem fatores associados à genética, um anticoncepcional, mais um tabagismo, um sedentarismo, obesidade, tudo isso são fatores que somados atrapalham a circulação. Você vai continuar falando que você estava falando do salto alto, estava falando desses fatores de risco, só que eu quero só fazer um alerta para você que está aí assistindo. Presta atenção, o anticoncepcional errado, o tabagismo, o fator hereditário, a sua composição genética, isso tudo junto é grave. Então assim, ai Cláudia, mas eu fumo, também tomo anticoncepcional, meu pai faleceu de trombose. Acorda, né? Então, tem que tomar algumas decisões importantes aí, você não pode brincar com a tua vida, não é verdade? Sem dúvida. O anticoncepcional é um remédio, tem efeitos colaterais, mas ele não é um vilão, ele ajuda muitas pessoas e tudo que puder ser feito para ajudar a qualidade de vida, a gente tem que fazer parte. Mas se a pessoa está acima do peso, não está se cuidando, sedentária, fuma, então são fatores, diabético, então são fatores que se somados começam a piorar a circulação. Eu sempre defendo a parceria de paciente com médico. Conversa com teu médico, ele tem que ser seu parceiro, tem que questionar o remédio que você está tomando, tem que questionar a sua história familiar. Isso tudo vai fazer muita diferença na escolha de cada medicamento, né? A gente sabe que existem aí os hormônios e que eles favorecem também a prevenção de muitas outras doenças, enfim. Mas você precisa chegar a um acordo sensato com o teu médico. Você estava falando dos fatores de risco, então eu parei e te cortei na hora que você estava falando do salto alto. Isso. Salto alto também é um risco? Não, pelo contrário. Tanto que homens não usam salto e tem varizes grandes e também varizes grossas. É claro que se a mulher trabalha muito, uma vendedora que fica horas, 10 horas, 12 horas com salto alto, vai ter uma doença circulatória. Assim como homens também têm. Então o salto não é o grande vilão, mas sim a postura errada, a posição errada por longos períodos. Fortalecer essa musculatura aqui, que é a batata da Panturrilha. perna, é bom ou ruim? É o ideal. Tem que fortalecer. Panturrilha, ela tem tanto sangue quanto o nosso coração. 20% do sangue do corpo fica na panturrilha. Quando a gente usa salto, a gente já está de alguma forma trabalhando essa panturrilha ou o contrário? Já está trabalhando também, já está trabalhando. A postura, que é uma postura de elevação da panturrilha, já vai fortalecendo também. Tá. Tem uma pergunta muito importante aqui, eu quero que você preste atenção, porque também esclarece bem sobre o assunto. Aliás, Sabrina, lá de Itaguaí, no Rio de Janeiro, obrigada pela mensagem tão carinhosa. Ela botou um monte de emoji bonitinho aqui e ela fala assim, ela pergunta: gostaria de tirar uma dúvida. Minha mãe faleceu tem 9 meses, ela teve trombose na perna e o médico disse que subiu para o pulmão e ela veio a falecer. Gostaria de saber se pode ser hereditária a trombose ou não. Pois, exatamente. Beijo, Sabrina. Ótima pergunta, essa pergunta é importantíssima porque a resposta é afirmativa. Pode ter também nos outros familiares uma trombose e uma embolia pulmonar. A embolia tem um risco de mortalidade bastante alta porque ela coagula o sangue dentro dos pulmões. E a origem desses coágulos geralmente são dos membros inferiores. Então, se a mãe dela teve, ela também tem que passar por um check-up vascular, fazer todos os exames, fatores de hemofilia, de trombose, porque a chance dela ter uma lesão venosa, uma embolia, uma trombose é alta também. Doutor, uma embolia num pós-cirúrgico, ela também pode representar um agravante, um risco hereditário? Estou te perguntando isso porque meu pai já teve e sempre tem que tomar anticoagulante, mas foi num pós-cirúrgico. Isso significa que eu posso ter esse risco? Não. Pode ter em cirurgias também. Em cirurgias, mas não por conta das varizes? Não por conta das varizes. Existem chances e probabilidades aumentadas de quem operou e nunca teve a trombose. Então, obviamente, tem um risco maior.
Mas as grandes alterações genéticas são quem tem tromboses esporádicas. Não associadas a um Não. pós-cirúrgico. Acordou de manhã com uma trombose na perna. Mas o pós-cirúrgico também já tem uma lesão, já é um fator de risco importante, principalmente cirurgias ortopédicas. Olha, a verdade é que a gente tem que cuidar da nossa saúde, com ela a gente não pode brincar, né? E se você está procurando um bom angiologista, uma boa equipe, você pode entrar em contato no www.kfvascular.com.br, KF de faca, vascular.com.br, telefone 011 2337 0185. Doutor Fernando Bacalhau, muito obrigada. Obrigado Foi um você. prazer recebê-lo. Te vejo no consultório, Combinado. né? Afinal de contas, eu não posso te aconselhar, eu também tenho que me cuidar. A gente tem que fazer a prevenção sempre. Tamo juntos, tá? Cuidando do nosso corpo, levando a nossa saúde a sério, buscando uma vida cada vez melhor.